Ferreira, Francisco Victor, Francisca da Conceição, Eunice Veloso, Esmeralda Moreira, Carlos César Neto, Arthur Manuel Versosa, Andressa Bastos, Ana Maria da Costa e 2 irmãos nossos que hoje celebramos o 7º dia de sua passagem para a casa do Pai, a Terezinha de Jesus Frazão e o Pedro Augusto Freire. Peçamos a Deus que na sua misericórdia os acolha e conforte seus familiares, que Jesus seja para esses irmãos e irmãs um juiz compassivo e misericordioso. E celebramos por aqueles irmãos e irmãs que na nossa comunidade hoje estão aniversariando. O Constâncio Brito, bispo, fazendo 90 anos hoje, pessoa que muito se dedicou à nossa paróquia. Raimundo Ferreira, bispo, Raimunda Nonata dos Santos, Raimunda Celestina, Nina Rosa Melo Soares, Ney Ferraz, Milena Madeira Guedes, Maísa Ferreira Costa, Maria Helena, Maria da Conceição Galeno, Luiz Pereira de Oliveira, Luana Vilarinho, Maísa Monte Aguiar, José Bonifácio Batista Tavares, José Benício Batista Tavares, hoje fazendo o 1º ano de vida, diferente de um que fazia 90, não é? Como é bonito a vida. Isabel de Moura Lima, Artêmio Costa, Francisco Farias, Felipe Pires, Davi Cavalcante Colares, Cristina Cardoso, Cristiana Aragão, Antônio dos Santos Rocha Filho e a Ana Paula, a nossa secretária da liturgia de todos os lugares, não é? Então peçamos ao Pai das Luzes por esses irmãos e irmãs, que eles sejam santos no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E é na esperança que eu acolho a todas e a todas. Eu desejo que a graça, a beleza do Filho eterno do Pai esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós somos pecadores e assim nós nos reconhecemos, mas sobretudo nós reconhecemos a misericórdia divina. Por isso vamos nos aproximar do trono da graça, do altar do perdão, pedindo a Deus que se compadeça de nós, para podermos celebrar de maneira frutuosa e santa do mistério da divina Eucaristia. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor.
Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus Todo-Poderoso, Deus rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, amados irmãos e irmãs. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, abrir o coração e a alma para a escuta da palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Por isso, lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de uma... Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É justo o Senhor em seus caminhos. É justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. É justo o Senhor em seus caminhos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvor vos
vos bendiga. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. É justo o Senhor em seus caminhos, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino é esplendoroso. O vosso reino é o reino para sempre, vosso poder de geração em geração. é justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que o vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. É justo o Senhor em seus caminhos. Alegria, irmãos e irmãs, a boa nova será anunciada. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavras são essas? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs,
vocês me permitam um pouquinho, não é saindo da palavra de Deus, mas gostaria de conversar um instantezinho sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Primeira coisa, a vida para nós é o dom mais precioso que nós recebemos de Deus. A vida é um dom, não é uma escolha nossa, não é merecimento nosso, é dom de Deus, é o presente de Deus. Só que a vida, ela é dom de Deus, mas ela é também uma missão nossa, é um compromisso nosso. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos como batatas, mas para darmos sentido à própria vida. Como disse Jesus Cristo, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, em plenitude. Então o sentido da nossa vida é vivermos na plenitude, vivermos felizes, vivermos na dignidade. Só que esta vida, ela é uma peregrinação. Se a gente observa, é uma peregrinação com diversas etapas. E cada etapa com suas qualidades, suas belezas e seus desafios. Às vezes eu fico calado, mas não aceito essa história de alguém ver o bem idoso e dizer a melhor idade. Não é a melhor idade. Cada idade tem a sua beleza, a sua grandeza e os seus desafios. Se a gente olha para uma criança, será que tem alguém ou algo com tamanha ternura, tamanha beleza, tamanha doçura? É uma das fases mais lindas da nossa vida, sermos crianças. A adolescência, as pessoas menos preparadas, diríamos assim, ou pelo menos que não têm uma visão mais acertada da vida, diz, mas é a fase da aborrecência. Isso é ignorância. Adolescência não é aborrecência. É uma fase própria, normal, da contestação, da busca de afirmação, e tem também suas belezas e seus desafios. A mesma coisa a juventude. Para que mais bonito ver um menino e uma menina sarados, alegres, felizes. É a idade das mais belas, mas não é a mais bela, ela é diferente das outras e deve ser vivida com ardor e com dignidade. A idade adulta já é a fase da realização, do assumir seu lugar neste chão de meu Deus. É muito bonita, sim, mas tem grandezas e defeitos, belezas e desafios. Assim também a velhice. A velhice não é uma desgraça, a velhice é dom de Deus. Feliz quem chega à velhice. Se pudéssemos dizer que era desgraça, era morrer na juventude. Mas a velhice não é uma desgraça. Mas ela se torna sem graça quando nós não nos preparamos para envelhecer. E aí sim, a velhice perde a graça quando nós não nos preparamos para o envelhecimento. E nós somos chamados por Deus
para viver a velhice com toda a alegria que vivemos as outras etapas da vida. Mas nessa caminhada, meus irmãos, eu gosto de dizer que nós armamos e desarmamos tendas. Se a gente observa a vocação dos nossos primeiros pais, desde Abraão, que sai da Caldeia e vai para a terra de Canaã, ele sempre construiu tendas e desmanchou tendas. Assim nós também. Todo o tempo nós estamos fazendo tendas e desmanchando tendas. Se a gente observa, por exemplo, a vida dos beduínos, é de uma beleza infinita. Eles têm bem presente esta vocação de peregrinos, de armar e desarmar tendas com a maior facilidade, até chegarmos ao que eu quero significar agora, a desarmar por completo a nossa tenda. É quando a irmã morte bate na nossa porta. E tudo que vive morre, tudo que respira morre. Mas assim como nós não nos preparamos para envelhecer, menos ainda nos preparamos para o encontro com a morte. E ninguém pode evitar. Quem vive, morre. Quem respira, morre. Seria tão bom se a gente se preparasse para este momento. São Francisco de Assis, ele chamava a irmã morte. Eu conheci também uma menina, eu tenho certeza que ela contempla Deus com uma leucemia terrível. Naquela época não havia o tratamento que temos agora, e ela dizia: eu espero a morte como se eu esperasse o noivo, o bem-amado. E nós aqui temos alguns irmãos falecidos, e eu tenho bem presente o Pedro Augusto, está aqui a sua esposa, está aqui os seus familiares. Me lembro muito bem, quando eu era seminarista menor, o Zequinha vinha com um monte de filhos para a missa do seminário. Era uma escada bonita, educando na Eucaristia. Eu creio que, como nós somos educados e ele foi para a Eucaristia, nós temos que nos educar para o morrer mesmo. E a morte, meus amados irmãos, sobretudo Verônica, queria lhe dizer que a morte não é tão feia como nós pintamos. Assim como a velhice não é uma desgraça, a morte também não é uma desgraça. A morte é a passagem para o outro lado da vida. Olhando assim, nós diríamos: o Pedro Augusto não morreu. Ele passou para o outro lado. Passou para o outro lado. Onde, como diz a Escritura, já não existe a dor, não existe o pranto, não existe a saudade, porque Deus é tudo naquele que passou para o outro lado. Talvez vocês podem me estranhar, mas o Pedro Augusto não tem saudade da senhora. Ele não sente falta de ninguém, porque na nossa fé acreditamos que Deus é tudo nele. Deus lhe basta. Ele não espera mausoléus, não espera condecorações póstumas. Deus é tudo. Por isso a morte não é uma desgraça. Eu entendo a morte como se eu pegasse, pulasse de um trampolim, e este trampolim me deixa abraçar a Deus, me joga nos braços de Deus, onde Deus é tudo para nós. Então eu não tenho para nenhuma de vocês, para Séries também, minha querida irmã que trabalha comigo,
dia e noite, sobretudo cuidando dos pobres da minha paróquia. Eu não tenho uma mensagem de luto, nem pêsames para vocês. Eu não acredito em pêsames, porque eu não acredito na morte. Eu acredito na vida que passa pela morte. E, olhando, por exemplo, uma situação como a nossa hoje, nós precisamos nos perguntar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Se eu fosse chamado hoje, como eu me apresentaria ao meu Senhor? Isso é que nós precisamos pensar. Eu creio que pensar no Pedro Augusto e qualquer outro falecido não faz muito sentido agora. Mas pensar cada um em si. O que eu estou fazendo com a minha vida? Se eu fosse chamado hoje, onde eu me encontraria? Porque depois da morte, meus amados irmãos, não existe mais arrependimento. Ou é aqui, ou é nunca. Ou é aqui, ou não terá mais tempo. Só temos tempo enquanto estamos peregrinos, armando e desarmando tendas. Então eu quero pedir a Deus por todos vocês. Quis conversar um pouquinho assim, porque o Pedro Augusto me recorda a minha adolescência, me recorda a família, e quero pedir a Deus por vocês, para aproveitar um pouquinho de tempo que vocês têm, porque ninguém sabe quando Ele bate na nossa porta. Santo Agostinho, ele tinha uma expressão muito bonita, ele disse: eu tenho muito cuidado, porque Jesus pode passar e não volta mais. Eu tenho que me preparar. Tenho que me preparar. Como se fosse hoje, ou como se nunca chegasse. Então que o Pai do céu os abençoe, os fortaleça, e dê a cada um o sentido da vida que passa pela morte. E por favor, vamos nos perguntar de maneira séria e objetiva: o que eu estou fazendo com a minha vida? Se Ele passar hoje e bater na minha porta, será que eu vou responder: aqui estou? Vou para terminar uma historinha que às vezes alguém pode pensar que é esclerose, mas não é não, porque ela me ajuda muito a entender. É uma história que se fala de São Carlos Borromeu. Ele era adolescente, louco por futebol. E um dia jogava no seminário de Milão, quando o reitor toma de um apito, chama todas as crianças que estavam jogando para perto de si e lança a pergunta: filhos, se vocês recebessem um aviso que dentro de 10 minutos todos iriam morrer, o que vocês fariam? Cada um foi dizendo: eu quero telefonar para a mamãe, eu quero pedir perdão fulano. São Carlos Borromeu, um pivetezinho, disse: padre reitor, me dê a bola, porque eu quero morrer jogando. Isto é, estou em paz, ela pode chegar sem problemas. Então será que se a irmã morte chegasse hoje, nós continuaríamos jogando bola? Serenos e tranquilos? Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora de pé vamos elevar o coração do nosso Deus, as nossas preces, as nossas orações, com a certeza de que na confiança Ele nos escuta e nos atende. Não vai ter oração? A nossa resposta será: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a Sua graça e a sua bênção. Pelo povo brasileiro, para que viva na paz e na justiça, oremos.
Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Pela iluminação da mente e do coração dos nossos governantes, ó Deus da criação, para que em seus planos incluam autênticos projetos de preservação ambiental e de cuidado com nossa casa comum. Oremos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Pelo mês da Bíblia, para que a palavra de Deus seja sempre luz em nosso caminho, oremos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Pelos nossos irmãos Pedro Augusto e Terezinha, que com certeza estão ao lado do Pai, continuem protegendo e orando pelas suas famílias, e para que suas famílias sigam em frente na fé e na companhia de Cristo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora sentados, vamos apresentar as nossas oferendas. Todos que estamos aqui sabemos que a coleta não é feita neste momento, só na saída da igreja, para que não se pegue em cédulas ou moeda agora. Então vamos cantar com alegria. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, amados irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a vida. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando prazerosamente e a uma só voz.
O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que o seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Amados e amadas, está entre nós o Deus da vida, nas espécies deste pão e deste vinho. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco,
com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 E agora, amados irmãos e irmãs, também vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, vamos nos preparar para a Sagrada Comunhão, rezando a oração que o Senhor da vida nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, incoerências, nossos medos, mas a fé que nos anima a buscar a vossa face, a viver a vossa amizade. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz do Deus da paz, Senhor da vida, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós somos felizes. O Senhor da vida cuida de cada um de nós com zelo, e neste momento Ele nos reúne em volta da mesa e se nos oferece no seu corpo e sangue como nosso alimento. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Querido irmão e irmã que nos acompanha pelo nosso Instagram, é chegado o momento da comunhão. Participe espiritualmente. Cantemos. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra
eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Oremos, amados irmãos e irmãs, restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, o que muito caracteriza a fraternidade é a empatia. Quando a dor de um irmão é a dor do outro, quando a alegria de um explode no coração do outro. Eu pediria que antes da comunhão nos sentássemos um instante. Queria dar a palavra, não sei, a Séries me pediu que alguém queria dar uma palavrinha. Ou não quer, então não foi erro meu não, Séries? Vem, minha filha, o microfone aqui, ó. Boa noite. Quero ler um texto que foi escrito pelo Dr. Luiz Ayrton, que explica muito sobre a alegria do Pedro Augusto Freire. Se tinha um cara que eu gostava, era Pedro Augusto Freire, porque o Pedro era feito de carne e osso, de boas histórias e de uma inteligência, de uma memória e de uma cultura ímpar. Pedro foi embora essa semana. Quando soube da notícia, eu que andava com o coração inchado, acho que parou por uns minutos. Mantive o olhar pela janela do meu apartamento, indagando onde escondem-se os mortos nessa cidade. A gente sabia que um dia chegaria o dia dele, tal qual mostrava sua obediência médica, que não era muito afiada. E o cigarro o mantinha magro. Pedro era um observador atento dos costumes e a vida privada. Assim ele foi, acima de tudo, meu professor de Histórias e Histórias de Teresina. Meu professor de Teresinagens. Ele sabia tudo. E suas memórias abriam todas as portas. Nas horas que estivemos juntos com argamassas de bons uísques. Aliás, se tínhamos ouvido, era para ouvir o que de melhor existia. E se tínhamos língua, era para sentir as melhores bebidas. Adorava ir para sua casa e foram muitas idas. Adorava quando ele vinha na minha. E na última vez, ainda juntamos as conversas do inesquecível Roberto Barbosa. Certa vez, um dos uísques esquentou e eu tive que virar gelo para esfriar a amizade com a nossa querida Genu Moraes. Foi hilário. Na verdade, se temos espinhos na pele, talvez o Pedro tivesse alguns, até poderiam ferir a sua própria pele. Mas eu nunca os vi, pois nunca os senti. E se alguém sabe, se ninguém sabe, é bom lembrar que todas as noites terminam em madrugadas, e elas todas devem ser sempre inseridas nesses propósitos. E assim era. Tudo que de vida começasse na noite, tinha que terminar madrugada adentro. Foram infindáveis noites.
as mais antigas com seu irmão Álvaro, e em todas elas, emolduradas por duas das mais lindas damas de Teresina, Graça Mota Freire e Verônica Eulálio Freire. As noites e lugares sempre ficam belos com elas. E tome Dick Farney tocando e cantando até que fique rouco, e tome bossa nova, e jazz e samba. Os caras inventam Tojobi e Vinícius e não querem que a gente curta? Gargalhadas infinitas que soavam desde as cigarras da breve noite aos primeiros pássaros da manhã, orvalhadas, que ficavam e apareciam no jardim. A conversa passava por tudo que era inteligente e moderno: economia, política, medicina, arte, guerras, filmes, admiração mútua por Dr. César Mendes, engenharia, antropologia, Dr. Clidenor de Freitas Santos, sociologia, literatura, Alberto Silva, fora Bolsonaro, etc. Meu amigo, sei que ao chegar no céu, São Pedro pode até fazer cara de surpresa com a chegada do xará, mas por cima do ombro dele, o Dick Farney deve estar dizendo baixinho: deixa ele passar rápido. Esse cara soube muito bem o que era a vida. Eu fiquei por aqui, Pedro. Eu e o Carlinhos, olhando o resto dos salgadinhos na mesa, queijinhos e palitinhos já pulando fora do prato. Vários copos incompletos, dos últimos dos melhores vinhos, garrafas vazias, a mesa desarrumada e melecada. Certeza que eu conheci um homem indelével e de inestimável valor. Obrigada por tudo, siga em paz. E que Deus mantenha a paz, em paz, sua esposa e seus maravilhosos filhos. E essa é a mensagem que eu quis ler, porque ela interpreta exatamente a alegria do meu pai. E até nos momentos que ele estava triste, ele não queria dizer que estava triste, ele não queria usar essa palavra. A gente perguntava, ele falava que estava assim, não sei como. Mas como, pai? Se eu não sei, como é que eu vou responder? E a gente sabia que eram os momentos que ele estava passando por alguma dificuldade. E é só isso que eu queria passar mesmo, de alegria, sempre. Tudo que eu lembro dele é sempre feliz. E todo mundo tem uma história alegre para contar dele também. Obrigada. Então agora nós vamos de pé participar da Sagrada Comunhão, depois da bênção. Todos nós lembramos, quem estiver deste lado comunga e já sai, deste outro lado comunga e já sai também. E antes da bênção eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida da Paula, que está sempre aqui pronta a servir. Eu sempre digo que a Paula, o Rodrigo e o Felipe, neste tempo de pandemia, foram uma presença assim muito qualificada, sempre presentes, sempre prontos a servir a Deus e aos irmãos. Que Deus te dê muita graça, muita bênção, cresça cada vez mais na misericórdia divina. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre convosco. Amém. Então podemos cantar e nos aproximar.